Ele nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte, filho de um cabo reformado da Marinha e de uma dona de casa, formou-se em Direito. Trabalhou em vários estados antes de chegar a Minas Gerais. E por onde passou, atuou em casos complexos. Ficou conhecido ao representar o Ministério Público em um dos julgamentos mais polêmicos dos últimos anos, o caso Elisa Samúdio. Aos 35 anos, já participou de mais de 300 tribunais do júri. Ganhou até fama de linha dura. Hoje nós vamos conversar com o promotor de justiça, Henry Vasconcelos. O programa Retratos já está no ar. Olá, doutor Henry, muito obrigada pela presença. É um prazer tê-lo aqui no programa Retratos. Prazer é meu, uma satisfação e grato estou pelo honroso convite. Conhecer mais sobre o senhor, sobre sua vida, sua infância, doutor Henry. Já adaptado aqui a Minas Gerais? Sim, bastante adaptado. Aqui estou residindo já há quase 13 anos. Já tem um tempinho bom, né? Um tempo aqui. muito significativo. Pois é, passou a infância toda no Rio Grande do Norte, Natal? Exatamente. Nasci e cresci lá e vivi em Natal até os 23 anos. Como é que foi sua infância, doutor Henry? Foi uma infância típica, porém muito marcada pela orientação de meus pais ao valor do conhecimento. Faziam questão, né? Exatamente. De que eu buscasse e o alcançasse pelos estudos e pelo próprio mérito. O senhor acabou formando, o senhor fez um ensino médio técnico. Formou-se em técnico em edificações? Corretamente. Isso. Na Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte. Hoje designada como Instituto Técnico de Tecnologia Federal do Rio Grande do Norte. Como foi enveredar pelo caminho do direito? Bom, já no curso técnico de edificações, eu percebi que não teria condições de satisfazer o desejo de meu pai de tornar-me um engenheiro. Percebi que, na verdade, deveria trilhar o rumo, o caminho, a senda das ciências sociais aplicadas. Mas gostava mais dessa área, doutor Henry? O senhor? Sempre entendi-me como um profissional das ciências sociais. Sim. Meu pai tinha o desejo de que eu me tornasse um engenheiro. E ainda naquele início de adolescência, a influência do pai é muito importante. Acabei ingressando na Escola Técnica Federal para cursar edificações como um antepasso preparatório para uma futura carreira profissional na engenharia civil, que era o que de fato era mais cogitado por nós. E percebendo algumas habilidades, alguns talentos também apontados por outros, passei a discernir que o caminho do direito seria um caminho muito mais interessante e que muito mais me felicitaria, como de fato tem me realizado. Pois é, o que mais te chama atenção, o que o senhor mais ressaltaria de importância em relação ao direito, ao trabalho que o senhor desenvolve hoje? O trabalho de todo jurista é um trabalho de sacerdócio, é um trabalho de invocação, é uma tarefa de representação, é quase um trabalho vicariante, portanto. Dedicação praticamente total. Absoluta aos interesses que são confiados ao profissional do direito. No caso do promotor de justiça, os gravíssimos, relevantíssimos, inalienáveis interesses e direitos da sociedade. E a gente falando em relação a esses casos, aos casos que passaram pelas mãos do senhor em várias comarcas, né? O senhor passou por várias comarcas. E
em cada uma delas, tirou um aprendizado? De certa forma, te acrescentou algo? Sim. Como promotor de justiça titular de comarca, iniciei a carreira de maneira clássica, em primeira instância, na comarca de Resplendor, no leste de Minas, na divisa com o Espírito Santo. De lá fui promovido à comarca de São Francisco, no norte de Minas. Na sequência, fui removido às comarcas de Diamantina e Itabira, sucessivamente, para mais adiante ser promovido à comarca de Montes Claros e, enfim, removido à comarca de Contagem. Como titular nessas comarcas, tive a oportunidade de cooperar em dezenas de outras comarcas. E em todas elas pude aprender significantemente parte do meu ofício de promotor de justiça. Ainda mais significantemente na comarca de Montes Claros. Onde o senhor ficou por mais tempo. Exatamente, oficiei em Montes Claros durante 4 anos e lá comecei a trabalhar quase que exclusivamente como promotor de justiça do Tribunal do Júri. Já trabalhava como promotor de justiça do Tribunal do Júri anteriormente em outras comarcas, sobretudo nas menores, onde o promotor de justiça, a rigor, trabalha como um clínico geral ou como um santo em todas as causas. Em Montes Claros, trabalhando como promotor de justiça do Tribunal do Júri, o único que trabalhava com júris naquela comarca, pude moldar o meu perfil como promotor de justiça do Tribunal do Júri. Nesse período, por exemplo, em que o senhor se dedicava a todos esses processos, esses casos, nas cidades pelas quais o senhor passou, fez amigos? Como que era a rotina, doutor Henry? Fiz amigos em todas essas comunidades pelas quais passei, amigos caríssimos que cultivo e que me cultivam até hoje. Uhum. Em Diamantina, por exemplo, afeiçoei-me enormemente a amigas preciosas como Alice Ribeiro, Yara e suas famílias, pessoas com quem preservo próxima amizade até hoje. Sempre nos comunicamos e sempre que vou a Diamantina, e vou bastante a Diamantina, invariavelmente nos encontramos. Mas de todos os momentos dessa caminhada, o mais destacado é ter encontrado na cidade de Montes Claros a minha esposa. A Daniela. Daniela. Lá eu a conheci no ano de 2009, estava morando em Montes Claros há pouco mais de um ano. E de imediatamente encantei-me por ela. Foi amor à primeira vista, doutor? Da minha parte, certamente. Eu, Nela discerni uma sertaneja vibrante, conhecedora do mundo, uma profissional eclética, riquíssima de experiências e de beleza em todos os recônditos de sua alma. Daniela, que é psicóloga. Ela, na verdade, é internacionalista, gerente de projetos, trabalha com desenvolvimento de pessoas e é acadêmica de psicologia na Pontifícia Universidade Católica. Vocês conversam sobre, por exemplo, trabalho, trocam ideias, porque o casal, claro, se complementa de alguma forma. No caso, por exemplo, do trabalho, existe essa colaboração também? Sempre. Né? Sobretudo eu me nutro muito das percepções dela, das considerações dela, porque a psicologia tem um olhar, ou melhor, plurais olhares muito interessantes sobre o ser humano, sobre suas tendências, sobre suas possibilidades e sobre os seus limites. Isso me permite, no dialogar com a Daniela, inteligir de maneira mais clara o perfil das vítimas, dos acusados de crimes tão graves como os crimes contra a vida, homicídios consumados ou tentados, notadamente, mas também das testemunhas, daqueles que, na cena do Tribunal do Júri, se comportam como nossos adversários de ideias, os defensores, inclusive. Esse complemento, né? Essa troca, né? de experiências, enfim, de pontos de vista, vamos dizer assim. Sim. Né? Pois é.
E lá em Montes Claros também, claro, deixou amigos. Eu imagino que o Dr. Helmy aqui, por exemplo, vindo do norte, né, do nordeste aqui brasileiro, no estado, vindo, por exemplo, para Minas Gerais, passando por lugares diferentes, sem ter parentes próximos, é complicado, não é? Assim, viver aqui sozinho, imagino, a gente tem que se ligar, acaba se ligando inevitavelmente a essas pessoas. É verdade, mas o trabalho do Ministério Público, o trabalho de promotor de justiça, ele invariavelmente conduz o sujeito à interação com a comunidade de maneira muito tensa. Eu nunca senti-me sozinho trabalhando como promotor de justiça em Minas Gerais. Interessante. Porque as demandas das comunidades são as mais variadas, incessantes, e nesse lidar em razão do necessitar, vira e mexe, o lidar passa a ser também em razão do gostar das afinidades que terminam por surgir. Parte dos amigos que tenho nas comarcas pelas quais passei são jurados que se aproximaram, dos quais também passei a me aproximar, advogados, juízes, pessoas do ambiente forense, mas também pessoas da comunidade, pessoas que me receberam em pousadas, em hotéis, pessoas de conselhos tutelares, amigos preciosos de toda uma vida. Relações que permanecem para a vida toda, né, Sim. Dr. Helmy? A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Antes, só um recadinho para você, que tal fazer parte da nossa rede catedral, caminharmos juntos nessa missão desenvolvida pela TV Horizonte, também pelos outros meios de comunicação da Arquidiocese. Com seu apoio, nós seguimos juntos na construção da Catedral Cristo Rei, também na revitalização do patrimônio histórico e natural, que é a Serra da Piedade, em Caeté. E para saber como fazer parte, é só ligar em horário comercial para a central de atendimento da campanha. O número é o 3209-3559, código de área 31. Se você já está junto conosco, nosso muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta, a gente continua a conversa aqui com o promotor de justiça, Helmy Vasconcelos. Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com o promotor de justiça, Helmy Vasconcelos. Nós já ficamos sabendo aqui nesse primeiro bloco de bate-papo muitas coisas, né, Dr. Helmy? Dr. Helmy que veio do Rio Grande do Norte, acabou ficando aqui em Minas Gerais, onde conheceu sua esposa, a Daniela, fez muitos amigos, ficou por quase 4 anos lá em Montes Claros, Exatamente. atuando em processos complicadíssimos, né, Dr. Helmy? Vamos falar um pouco desses processos todos, desses casos que o senhor acabou acompanhando. Em Montes Claros, por exemplo, casos relacionados a tráfico de drogas, crimes contra a vida, principalmente. Exatamente. Montes Claros, tal como todas as grandes cidades brasileiras, experimenta a dura realidade de todas as reverberações do narcotráfico, sobretudo em crimes dolosos contra a vida, ou seja, homicídios. Posso afirmar com segurança que 90% dos homicídios cometidos em Montes Claros, assim como em Contagem, em Belo Horizonte, estão de alguma maneira relacionados com essa perversa dinâmica de disputa de poder, de acerto de contas, de exemplares represálias promovidas pelo narcotráfico. E lá em Montes Claros tive o privilégio de atuar
em casos levados ao tribunal do júri de homicídios cometidos por e ou a mando de grandes líderes da narcotraficância no norte de Minas. A exemplo de 2 sujeitos apelidados como Ninha e Malboro, que eram líderes de 2 facções criminosas rivais e que há bastante tempo escapavam da justiça pelas mais variadas razões. E ambos foram condenados em julgamentos realizados pelo Tribunal do Júri Popular. Na época, nós conseguimos, não somente com esforço, com trabalho em cima das provas diante da sociedade, essas condenações, mas também alijá-los, não somente do norte de Minas, mas do Estado, pois eles foram encaminhados para o Presídio Federal, para a Penitenciária Federal de Segurança Máxima, em Catanduvas, no estado do Paraná, o que repercutiu muito significativamente na dinâmica da criminalidade em Montes Claros, desarticulando-a. Mais ou menos nesse período, na passagem de 2008 para 2009, nós tivemos uma redução muito significativa nos índices dos homicídios em Montes Claros. Nós havíamos concluído o ano de 2008 com 96 homicídios, diante de uma perspectiva de que aquele ano se encerrasse com 120 homicídios. E terminamos 2009 com apenas 63 homicídios consumados. Isso foi uma redução de 32%, representou uma redução de 32% no número de homicídios em Montes Claros. Foi a primeira redução na década naquela comarca e, naquele ano de 2009, a maior redução no estado de Minas Gerais entre as grandes cidades, entre as cidades com mais de 400 mil habitantes. Já foi ameaçado, Dr. Helmy, em algum momento? Sim, já sofri ameaças, todas enfrentadas da maneira sóbria, serena, altível, que compete a um servidor da sociedade, que deve prestar o seu serviço com destemor, não é? Ou como se preconiza no decálogo do promotor de justiça, enfrentando qualquer atentado de onde quer que ele parta. Mas tem medo de alguma coisa? Não, não tenho receio algum. Em relação aos processos, por exemplo, a esses casos, o senhor, em relação às penas, por exemplo, sempre o senhor fica satisfeito, por exemplo, com aquela pena, satisfeito que eu falo no sentido de se achar justo, com aquela sentença dada? Qual é o sentimento quando termina um caso e a acusação, por exemplo, ela tem a soberania dos jurados ali, esses argumentos todos acabam sendo validados pelo jurado, que acaba sendo, tendo a decisão final, né, de um júri, por exemplo? Sim. Normalmente, a minha sensação é de insatisfação, de inconformismo. Sempre quer mais? Com as penas aplicadas. Não que os juízes apliquem penas incorretamente. Não. A nossa legislação prevê penas pífias, simbólicas para comportamentos muito graves. É absurdo que alguém mate outrem, cometa um homicídio e, se for primário, se tiver cometido esse delito com menos de 21 anos de idade, se tiver bons antecedentes, recebam a pena que tenda a aproximar-se do mínimo legal, consistente em 6 anos. Isso é absolutamente irrazoável, é menosprezar, é diminuir muito o significado, o valor de uma vida subtraída e que é insubstituível. O senhor se lembra do seu primeiro júri? Recordo meu primeiro júri. Foi em Montes Claros? Meu primeiro júri foi em Belo Horizonte, no mês de janeiro de 2005. Na verdade, os meus 5 primeiros júris foram no primeiro tribunal do júri da comarca de Belo Horizonte, para onde fui convocado para trabalhar em regime de plantão. Naquela época nós ainda tínhamos as férias coletivas, foram as penúltimas férias coletivas de promotores e juízes. E eu ainda não tinha período aquisitivo, fui chamado de Resplendor, onde eu trabalhava, para servir
daquelas férias aqui. E o meu primeiro julgamento foi com o advogado de Itamaratiba, Dr. Délio Gandra. E lembro-me vividamente do caso. O réu foi condenado, o Dr. Délio naturalmente recorreu, mas algo que muito me marcou naquele primeiro julgamento foi a percepção de como a prova nesses casos de homicídios relacionados ao narcotráfico é complexa, é fragmentada, é por demais indiciária, ainda que seja robusta. E daí a necessidade de o promotor lançar sobre o processo, sobre as provas, um olhar de lince para conseguir traduzi-las ao júri de maneira hábil a produzir a condenação que seja justa. Pois é, o senhor é conhecido, as pessoas que conhecem o senhor e o que a gente lê, né, no que existe hoje a respeito do senhor, é que o senhor tem uma forma muito didática. A gente acompanhou isso, por exemplo, no caso Elisa Samúdio, que foi um caso que houve grande repercussão, a forma didática. O senhor explicava de uma forma muito clara e os jurados ficaram impressionados com isso, tudo o que aconteceu, o desenrolar daquela história, né? Esse é um exemplo, né? O que eu falo dessa necessidade de ser didático em relação àquela história. Sim. Né? O promotor de justiça, ele tem o dever de apresentar as provas aos jurados, seja para pedir a condenação, seja para pedir a absolvição do réu, já que o promotor de justiça também pode pedir uma absolvição se entendê-la justa. Ele deve apresentar as provas aos jurados. Ele é, a rigor, um tradutor das provas, mas ele deve fazê-lo não somente com a racional técnica, mas também com emoção. O júri, ele é popular. O júri não é integrado por 7 desembargadores. Ele não é composto por 7 juízes togados. Um júri não é uma sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. O júri é composto por 7 cidadãos leigos, via de regra, absolutamente inexperientes em matérias, em assuntos, em temas jurídicos. E o promotor de justiça deve se comportar de maneira que cative o júri. A gente vai continuar a nossa conversa daqui a pouquinho, a gente vai para um rápido intervalo, mas é super rápido. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Fique por aí. Voltamos com o programa Retratos, hoje conversando com o promotor de justiça, Henry Vasconcelos. Doutor Henry, em relação ao caso Elisa Samúdio, um caso de grande repercussão, ganhou uma dimensão grande na mídia, um apelo popular também. Como foi atuar nesse processo? Como foram esses dias de preparação para atuar nesse caso? Perfeitamente. Eu tomei conhecimento de que passaria a trabalhar no caso em março do ano passado. Em março, eu soube que a partir de julho estaria trabalhando na comarca de Contagem, como de fato passou a acontecer. E tão logo tomei conhecimento em março, passei a me inteirar do caso, conforme o que estava ao meu alcance, notadamente a mídia. A partir de julho, ao assumir a promotoria do Tribunal do Júri da comarca de Contagem, passei a dedicar-me diuturnamente
ao estudo do processo. Naquele período, o processo contava com apenas 34 volumes. No primeiro julgamento, ocorrido em novembro, o processo já alcançava 64 volumes. E no último julgamento, agora em abril, nós já tínhamos 76 volumes, 18 mil laudas. Passei a estudar o processo todos os dias. Quando eu podia estudar do processo uma parte boa durante 5 horas, assim eu fazia. Quando dele eu só podia estudar o equivalente a 1 hora, eu assim o fazia. De domingo a domingo, para me familiarizar, para criar o meu próprio entendimento, a minha própria percepção sobre o caso, sobre as provas e, sobretudo, sobre as implicações de cada um dos sujeitos acusados na trama dos sequestros de Elisa e de seu bebê, do assassinato dela e da ocultação de seu cadáver. E o que chama muita atenção é a facilidade em memorizar todas as informações em relação, por exemplo, às ligações telefônicas. Chamou muita atenção em relação, no julgamento, a facilidade com que o senhor explicava todas essas relações, as ligações de onde foram dadas, enfim, todas essas informações que foram memorizadas, né? Tem técnica, doutor Remy? Eu me concentro, como de fato me concentrei, me concentro cada julgamento que é a mim confiada a atuação como promotor de justiça. Dediquei-me a inteligir aquela prova técnica, que é uma prova pouco palatável, e ao estudar perceber as suas dificuldades para buscar mais adiante expô-la aos jurados de maneira compreensível. É muito difícil expor a jurados uma prova que não se compreenda. E esse tipo de prova, análise de antenas de estação de rádio base de celular, bilhetagens que demonstrem ligações efetuadas e, sobretudo, encontros de sujeitos a partir do rastreamento dessas ligações e tratar disso como indícios significativos, denotativos de uma coautoria, não é de fato uma tarefa fácil. Mas, concentrando-me, consegui inteligir essa prova. E, graças a Deus, de maneira a também transmitida de maneira clara, compreensível aos jurados. E em relação, por exemplo, ao tempo de descanso, a gente teve o último julgamento que durou 6 dias, um julgamento longo. Como que foi todo esse período? Porque são sessões longas, né, que exigem muito das pessoas ali envolvidas, né? A gente imagina que não é fácil para os jurados que estão ali, não é fácil para a plateia que está acompanhando, não é fácil para o jornalista também que está acompanhando, enfim, para os envolvidos ali, tudo se torna muito desgastante, né? Sim, cada um tem a sua dificuldade naquele momento, mas posso dizer que um julgamento pelo Tribunal do Júri, sobretudo desse porte, e no caso de Elisa Samúdio nós já tivemos 3 julgamentos e ainda teremos um 4º julgamento, o promotor de justiça, como se estivesse a suportar o mundo nos próprios ombros. A responsabilidade é muito grande em produzir a prova, deixá-la clara ao júri, porque a defesa, muitas vezes, trabalha com a alternativa da dúvida. O promotor de justiça ele não tem alternativa. Ele trabalha na linha da construção da certeza da culpa. E a responsabilidade é muito grande, é muito cansativo. Qualquer deslize, qualquer falta de atenção pode prejudicar um trabalho, pode permitir a produção de uma prova desfavorável ou, sobretudo, a má produção de uma prova que fundamente mais adiante, nos debates, a sustentação de uma dúvida que possa influenciar o jurado a ponto de se conduzir a uma absolvição, a uma decisão absolutória. O senhor chegava em casa e dormia? Todos os dias, antes de dormir, fazia o relato dos fatos à minha esposa. E dela obtive absoluta companhia. Era revigorante?
me revigorei todos os dias com a companhia dela. No segundo julgamento, ela esteve presente em alguns dias. Como é que foi? Ela esteve muito atenta, percebeu como é dura aquela arena da palavra, que tem uma lógica muito própria, não é? Os protagonistas na cena, promotor, defensores, têm um modo de portar-se muito peculiar, às vezes todo agressivo, que fora daquele espaço seria incompreensível e inaceitável, mas que ali não somente se legitima, como, sobretudo, se faz imprescindível, porque qualquer demonstração de fraqueza de uma parte diante da atuação da outra pode transmitir ao jurado, ao corpo de jurados, uma imagem de sucumbência daquela parte. E os jurados, diante dessa percepção, formam uma convicção desfavorável à parte que parece fraca, que parece sucumbente, e aí caminhar na linha do que a outra está preconizando, aquela outra que parece ser mais forte. Dr. Henry Vasconcelos, no tribunal, tem a fama de linha dura, às vezes precisa ser firme, incisivo, em casa, com a família, enfim, com os amigos. Como é o Henry Vasconcelos? O Henry Vasconcelos é um cidadão que ama, que é amigo dos amigos, que é dedicado, que é generoso, que é cuidadoso, que chama para si muitas responsabilidades, que é responsável por aqueles que conseguiu cativar, mas que é muito rigoroso, exigente. Herança do seu pai, imagino. Dos meus pais. Dos seus pais. Ambos são muito rigorosos, muito exigentes. No trato. Sim. No sentido de que na amizade, no amor, na família, deve haver lealdade, respeito, zelo, atenção. Então, em tudo a que me proponho, eu tenho esse rigor no trato. Qual livro, por exemplo, qual autor, o que não falta na mesinha de cabeceira ali do Dr. Henry Vasconcelos? Eu gosto muito de poesia. E gosto, sobretudo, dos lusitanos, em especial Fernando Pessoa e aquela que ele próprio designou, veio a designar como sua alma gêmea, Flor Bela Espanca. Gosto muito de todas as obras deles, todos os seus poemas. Mas se destaca a mim um livro de Fernando Pessoa sob o heterônimo de Bernardo Reis, ou melhor, Bernardo Guimarães, que se trata do livro do Desassossego. No cinema, por exemplo, o que gosta, por exemplo, de assistir, Dr. Henry? Filmes policiais? Não? Tem hábito de cinema ou não? Eu gosto de ficção científica, gosto de filmes de comédia romântica. Adoro também. Esses são imprescindíveis para é o momento de distração. Suavizar, exatamente. Suavizar a dureza da vida. Eu gosto muito de filmes que tenham suspense, que tenham abordagens investigativas. No futebol? Em Natal, americano. Em solo mineiro, atleticano. Tá feliz por agora, né, doutor Henry? Atlético tendo uma... Eu não entendo muito de esporte, não, mas o Atlético tá bem, né? Sim. Esse ano. Sim. Tá feliz, então? Sim, perfeitamente. Tem ido lá ao Rio Grande do Norte com frequência? Irei em julho próximo. Ver a família. Exatamente, os amigos. Doutor Henry, muito obrigada. Foi um prazer conhecer um pouquinho aqui, ou muito até, né, da história do Dr. Henry Vasconcelos, que muita gente conhecia dos tribunais. A gente está aqui conhecendo a pessoa Henry Vasconcelos, em casa, com os amigos, enfim. Obrigada por compartilhar tudo isso conosco. Um prazer mais uma vez, viu? Muito obrigado. Uma satisfação para mim. Sempre aberta as portas do Retratos.
A gente espera receber o senhor também em outras oportunidades. Muito obrigado, aqui, viu? Adriana. Retratos de hoje fica por aqui. Você pode ficar à vontade, viu? Para sugerir entrevistados, enviar o seu comentário, nosso e-mail retratos@tvhorizonte.com.br. Você também pode nos acompanhar pelo Facebook. Se você quiser rever o programa de hoje, é só entrar lá no site tvhorizonte.com.br. Lá você encontra também todos os programas, além de fotos dos bastidores, as informações sobre o Retratos. E na próxima semana, você já sabe, a gente tem um encontro marcado aqui pela TV Horizonte, uma emissora da Rede Catedral, Rede de Comunicação Católica. Te espero, até lá!